Graça e paz, igreja. Irmãos, realmente estar aqui na frente é sempre um desafio, né? Mas Deus é bom. E eu estava preocupada, e falei assim, quando eu mandei uma Graça, você pode ministrar? Eu falei assim, tem tema? Ela falou, não. Ela falou, não tem tema, na hora, Senhor, por misericórdia, na hora o Senhor me deu uma mensagem, me deu o tema, e eu comecei a estudar, falei assim, eu não posso dizer não depois disso, né? Porque Deus é bom. E chegando aqui, todos os louvores, tudo que aconteceu tem a ver com a mensagem. Porque Deus é bom. Porque Ele realmente veio para transformar pessoas que estão perdidas. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para curar os enfermos. Jesus veio para dar alegria àqueles que estão tristes. Amém? E a nossa mensagem dessa noite o título da nossa mensagem é Apenas um Toque. Amém? Que está em Lucas 8, 43 ao 48. Ó, pensando, eu não enxergo. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem bastante conhecida. Ela está registrada em Mateus, Marcos, Lucas. Tá? É uma mensagem, assim, incrível. Tem uma parte muito triste, mas tem algo maravilhoso no meio de tudo isso. Porque Deus, Ele cuida de nós de uma forma muito especial, e a prova disso foi mostrada aqui agora à noite, o que Ele está fazendo e continua, Ele fez e continua fazendo e vai continuar fazendo, amém? Lucas 8, 43, 48, que nos diz assim, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Outros perguntaram lá em outro versículo assim, mestre, tu está no meio da multidão, quantos estão te tocando? Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que é de mim saiu poder. Em outras traduções, saiu virtude. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo, prostou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse, filha, a tua fé curou, vai em paz. Irmãos, aqui tem uma mulher, 12 anos, sofrendo. Uma mulher com fluxos de sangue durante 12 anos. Se nós formos lá para Levítico, no capítulo 15, pessoas nessas condições, homem, mulher, criança, nessas condições, jamais poderia sair de casa ou fazer qualquer coisa. Essa mulher estava há 12 anos sofrendo, fora da família. A Bíblia não fala se ela era casada ou se ela tinha filhos. Mas se ela era casada, ela estava há 12 anos sem falar com seu marido, sem falar com seus filhos, sem falar com sua família, sem falar com os amigos, sem sair na rua, sem poder ir ao templo, porque ela era considerada uma mulher imunda. Pela lei judaica, ela não poderia sair na rua. E a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha para ser curada e ela cada vez ficava pior. Imagina essa cena, irmãos. Uma mulher sofrendo 12 anos, sem ter nada que ela tentou, funcionou. Não podia sair de casa. Ela estava deprimida, com certeza. E com certeza passando necessidade também, porque ela não tinha mais dinheiro, ela gastou tudo que ela tinha. Também a situação financeira dela também não estava boa. Então, irmãos, ela não podia ir ao templo adorar o Senhor, enquanto todos podiam, ela não podia estar ali. E ela sai. O que me admira essa mulher, ela fez algo que ela não poderia fazer pela lei. Ela não poderia sair de casa. Imagina entrar no meio de uma multidão e tocar em Jesus. Mas ela ouviu falar de Jesus. Irmãos, e quando nós ouvimos falar de Jesus, algo maravilhoso acontece.
Eu me lembro que quando alguém falou de Jesus, para mim eu ficava brigando. Mas por que a palavra desse irmão não sai do meu coração? Porque quando nós ouvimos falar de Jesus, o nosso coração é tocado pela sua palavra. E essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E ali ela já não tinha, digamos que ela não tinha mais nada para perder, né? Já tinha perdido tudo. Já não estava mais vivendo, estava vegetando praticamente. A única chance dela é, se eu apenas tocá-lo, serei curada. E ela chegou por detrás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Irmãos, a Bíblia não fala, mas eu imagino por ela não poder sair, estar presente na frente de ninguém, eu acredito que ela se cobriu inteira, foi agachada, que pela forma como ela tocou na hora de Jesus, ela não estava em pé, ela estava agachada. E ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela toca, ela é curada imediatamente. Irmãos, poderia terminar a história aí, não é verdade? Ela só queria ser curada. Ela apenas queria tocar em Jesus e ser curada. Mas aí é que a coisa fica mais linda. Ela simplesmente toca em Jesus. E Jesus já estava vindo de vários lugares onde tinha acontecido vários milagres. E ele estava indo para a casa de quem? De Jairo. Então tinha uma multidão ali. E essa mulher toca em Jesus, é curada. E quando ela toca em Jesus, que ela é curada, Jesus para e diz: quem me tocou? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro, mestre, a multidão está te aglomerando, você está sendo apertado por todo mundo. Como o senhor pergunta quem me tocou? Irmãos, a história dessa mulher não termina apenas sendo curada, mas Jesus levanta, pergunta quem me tocou, e imagina a situação dessa mulher agora. Para pensar a situação dela. Uma mulher que foi lá escondida, tocou em Jesus secretamente, foi curada porque era só isso que ela queria. Mas de repente o mestre levanta no meio da multidão, epa, quem foi que tocou em mim? Imagina o coração daquela mulher nesse instante, né? Aí quando Jesus para, automaticamente toda a multidão parou também e ficou procurando. Como assim, né? Quem é que tocou em Jesus? Quem vai aparecer aqui? Mas irmãos, Jesus diz, alguém tocou em mim, porque eu sei que de mim saiu poder. Na hora que ela toca em Jesus, ele sabe que alguém tocou nele com muita fé. E ele sabia quem era, com certeza ele sabia quem era, mas ele queria fazer o quê? Mostrar aquela mulher em público. Para humilhá-la? Não, irmãos. Aí agora aqui vem o grande amor de Deus para nossas vidas. Porque quando Ele nos transforma, quando Ele nos liberta, Ele nos mostra para o mundo que Ele é Jesus. Este jovem, que acabou de contar o que Deus fez na vida dele, ele veio aqui em público dizer, Jesus me libertou. Jesus não libertou ele para ele ficar escondido. Jesus libertou ele para mostrar para o mundo que ele tem poder para transformar vidas. Jesus veio para transformar a humanidade. Jesus veio para curar os enfermos. Jesus veio para limpar a alma daqueles que estão sedentos. Jesus veio curar o nosso coração ferido. Jesus veio chamar os cativos à liberdade. E essa mulher estava cativa, essa mulher estava oprimida, essa mulher estava cansada de sofrer. E Jesus, quando fala, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Irmãos, então essa mulher, conforme está em Levítico, ela não podia estar ali. E agora Jesus chama ela em público, e agora? O que vai acontecer com ela, né? Eu fico imaginando a cena, né? Todo mundo ali, se alguém conhecia aquela mulher, quando ela aparecesse, ela corria o perigo de ser até apredejada. Mas Jesus chamou ela com um propósito. Jesus chama ela ali, sabe o que Jesus está fazendo quando ele chama ela? Ele está fazendo o papel do sumo sacerdote. Ele está sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se aquela mulher tivesse sido apenas curada e fosse embora, ela ia continuar escondida, não ia poder ir ao templo, não podia ir falar com a família, porque ela só queria ser curada.
mas ninguém sabia que ela teria sido curada. Jesus faz o quê? Faz com que ela apareça para as pessoas. E quando ele chama essa mulher, então ela vendo que não tinha como fugir, né? Não tem jeito. É como o pastor Levi ia chegar apontar assim, ei, você aí, vem aqui à frente, te chamar pelo nome, né, pastor? Você é intimado, né? Você não tem como fugir. Ele chamou você pelo nome. Mas a mulher ali, a mulher não tem nome, né? É uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou o que tinha acontecido com ela, tocando nele, como fora instantaneamente curada. Ali, irmã, essa mulher faz o que ela tinha que fazer lá com o sacerdote. Porque se ela fosse curada, segundo o costume lá da lei, em Levítico, a pessoa era curada, mulher, homem, criança, na época era curada. Passava-se 7 dias para ter certeza de que realmente a pessoa estava curada. No 8º dia, a pessoa comparecia diante do sacerdote, fazia-se o sacrifício de holocausto e para perdão de pecados. Porque a pessoa, além de estar impura, ela estava cheia de pecados. Então, ela tinha que fazer todo esse processo para depois o sacerdote, na frente de todos, dizer, olha, você está livre para voltar à sociedade. Então, Jesus faz exatamente o papel do sacerdote. Jesus faz exatamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele chama a mulher diante de toda aquela multidão, ele está dizendo para aquelas pessoas, olha, filha, ele responde para ela assim, primeiro ela era uma mulher doente, completamente afastada da sociedade, mas de repente, então Jesus diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa mulher que estava fora da sociedade, doente, sem ninguém, de repente, do nada, ela é chamada à frente de uma multidão, é exposto para todo mundo o que ela tinha e o que aconteceu com ela. E de repente chama ela, Jesus chama ela do quê? Filha. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Amém. Nós éramos pessoas perdidas, irmãos. Como o nosso irmão disse, afastado da família, que é a parte que mais dói, não é verdade? Irmão, você tem família. De repente você se vê longe da sua casa. De repente você se vê longe de tudo e de todos. Você se vê longe dos seus amigos, que era exatamente a situação desta mulher. E ela não tinha como fazer nada. Porque a lei a proibia ela de chegar em casa de volta. Então ela é considerada imunda. Era exatamente mais ou menos como uma pessoa leprosa da época. Quando um leproso se aproximava, todos gritavam, né? Imundo, 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 não pode tocar em ninguém. Ele tinha que ficar afastado. Essa mulher era considerada mais ou menos como uma leprosa. Imagina a situação dessa mulher. Se coloca você no lugar dela. Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele morreu na cruz do Calvário para transformar a minha vida, para transformar a sua vida. Porque somos bonzinhos? Porque somos, mas eu não usei droga, irmã. Irmã, mas eu não estava com o fluxo. Irmã, mas quem aqui não era pecador? Todos nós somos pecadores. Todos nós somos doentes. Todos nós temos angústias. Todos nós precisamos de Jesus todos os dias das nossas vidas. Jesus, quando chega para aquela mulher, que estava todos querendo apedrejá-la porque foi pega em adultério. Jesus olha para toda aquela multidão de novo, chega perto da mulher, olha para aquele povo e diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Irmãos, todos nós somos pecadores. E aquela mulher foi transformada pelo poder de Deus. Porque quando ela olha em volta, os seus acusadores tinham todos saído e só estava Jesus ao seu lado. E Jesus diz para ela, vai em paz e não peques mais.
Então o Senhor, nessa noite, olha para a igreja. Ele não está aqui mais fisicamente, para nós chegar como aquela mulher teve o privilégio de tocá-lo, né? Mas ele foi para o Pai, enviou o seu Espírito Santo que está conosco nesta noite, tocando no meu e no seu coração. O Espírito de Deus que nos convence do pecado. O Espírito de Deus que muda nossas vidas. Ele está aqui nessa noite tocando em você e dizendo: filho, seja limpo. Seja curado. Porque Jesus não queria apenas curar a doença daquela mulher. Não estava preocupado com a doença dela. Ela queria ser curada assim. Mas Jesus não está preocupado, irmãos, com nossos bens. E muitas vezes com a nossa doença. Preocupado em termos. Porque existe momento da nossa vida que Deus não nos cura. Você ora para alguém, às vezes Deus pode curar a pessoa e você não é curado. Porque Jesus não está preocupado apenas com o nosso físico. Ele está preocupado com a nossa alma. E muitas vezes nós temos que pagar um preço para poder servirmos ao Senhor. Paulo tinha um espinho na carne. Jesus curou ele? Não. A minha graça te basta, Paulo. A Bíblia não falou o que era. Mas ele tinha um espinho. E Jesus não curou ele. A minha graça te basta. Então existe momento nas nossas vidas que muitas vezes nós oramos e Deus não nos curamos. Vem, seja curado, vem, seja liberto. Se Deus quiser, Ele faz isso. Se Ele não quiser, Ele não faz. Porque é Ele que faz todas as coisas. Essa mulher não tinha mais jeito. Ela não tinha outra saída. Ela só tinha um jeito, tocar em Jesus e ser curada. E ali só tinha esse jeito. Jesus a curou para mostrar para aquela multidão que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E tudo que Jesus fez, irmãos, no decorrer da sua caminhada na terra, foi para mostrar para as pessoas, para os senhores da lei, para a humanidade, que Ele veio justamente para transformar o mundo. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para colocar alegria aos corações tristes. Ele veio para dar paz ao lar atribulado. Ele veio para transformar a sua vida. Ele veio para dar paz em seu coração. Chegaram para mim, como muitas irmãs sabem, meu marido que sofreu um acidente muito sério, estava no hospital muito mal. Ele não morreu porque Jesus é bom. Chegaram para mim e perguntaram: mas por que você está sorrindo? Toda vez que você chega aqui, você fala que seu marido passou por uma cirurgia. Eu assim, pois é. Eu estou sorrindo, sabe por quê? Porque ele não está morto. Jesus poupou a vida dele. Ele já passou por 6 cirurgias, mas ele está vivo. Ele está consciente. Ele poderia estar paraplégico, ou poderia estar morto. Ele está vivo. Então eu só posso dizer: Jesus, obrigada, Senhor. Eu estou aqui porque Ele cuida de mim. Porque Ele me dá força para resistir todas essas provações. Ele faz comigo, Ele faz com você. Porque Ele é Deus. Porque Ele é misericordioso. E com isso, irmãos, eu aumentei a fé de muita gente no meu bairro. Porque eu cheguei para meus vizinhos, eu estava sorrindo o tempo todo. Muitas vezes dobrava o meu joelho e chorava muito. Mas sabe o que a gente faz quando está passando por aflição? Como essa mulher, a gente toca em Jesus e fala: Senhor, eis a minha vida está nas tuas mãos. Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada, mas Jesus pode fazer todas as coisas por nós. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, é onde Ele faz coisas grandiosas. Às vezes dói, às vezes o coração está tão aflito, às vezes nós choramos. Mas eu sempre falo, um crente quando está aflito, que ele dobra o joelho chorando e levanta sorrindo. Sabe por quê? Porque Jesus faz isso. Porque Jesus é lindo demais, irmãos. Jesus nos ama tão profundamente que entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Era eu que deveria estar lá, mas Ele morreu por minha causa. Porque Ele me ama, porque Ele te ama. E o Senhor continua falando: vá em paz, filha. Fica em paz. Aí uma pessoa me perguntou: mas ela serviu Jesus depois? Eu falei assim: a Bíblia não diz. Jesus só transformou a vida dela, limpou a sua vida e falou para ela: vá em paz.
Eu acredito que ela com certeza passou a servir a Jesus. Depois de tudo que ele fez com aquela mulher, depois de tudo que aconteceu, eu tenho certeza, quase certeza, que ela realmente seguiu o mestre. Como muitos foram curados e não seguiram. Mas muitos seguiram. Como aquele homem que estava à beira do caminho cego. Jesus está passando. Ele começa a fazer o quê? A gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão fala o quê? Para, cala a boca. Não perturba o mestre. Para, ele está ocupado. Quantas vezes a multidão tenta nos parar? Quantas vezes a multidão diz para você, jovem da Cristolândia, desiste, você não vai conseguir. Quantas vezes o inimigo vai dizer para você, cala, para, desista. Mas você tem que começar nessas horas a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Estou aqui, Senhor, me ajuda. O nosso irmão, Senhor, eu estou aqui. Muda a minha vida. Irmãos, e quando nós fazemos isso, quando realmente nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos prostramos diante do Mestre, Ele automaticamente te abraça, te acolhe, cuida de você, cura a sua ferida, transforma a sua vida e muda a sua história. Porque Ele veio para isso. Jesus é lindo demais, não é? Eu falo assim, irmãos, eu sou apaixonada por Jesus, porque Ele é maravilhoso. Jesus é lindo demais, irmãos. Não se pode trocar Ele por qualquer coisa. Aí eu fico olhando para essa mulher com toda a dificuldade. Ela foi até Jesus. E quantas vezes nós desistimos de Jesus por tão pouco? Deixamos de buscá-lo por tão pouco. Ah, irmão, porque está muito difícil, porque isso, e damos desculpa para tantas coisas. Mas essa mulher venceu os obstáculos, praticamente desobedeceu a lei, correu risco por estar ali, mas ela foi, e com uma convicção, apenas um toque, e eu serei curada. Nessa noite, eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu coração, não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é a sua relação com Deus, com a sua casa, com a sua família. Mas o Mestre te conhece. O Mestre sabe da sua vida. O Mestre não está aqui fisicamente para você tocar nele. Aí é onde o mundo chama nós de maluco, né, pastor? Como é que vocês ficam chamando uma pessoa que vocês não estão vendo? Como é que vocês ficam orando para uma pessoa que você não está vendo? Aí um dia eu perguntei para a pessoa assim, por acaso você vê o vento? Não. Mas você sente o vento? Sente ou não sente? Sinto. Então, as coisas de Deus é assim. A gente não vê, mas a gente sente. Ele toca. Ele nos dá paz. Ele nos dá alegria. Ele nos dá força. Ele nos ajuda. Ele nos entende. Ele nos fortalece. Na hora difícil, Ele está sempre conosco. Na hora da bonança também. Ou seja, o Mestre está conosco todos os dias. E ai de nós, se Ele não estivesse. Porque o mundo, irmão, está um caos. O mundo precisa de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. E o mundo inteiro procura paz em todos os lugares. Em cada lugar que ele for, ele vai atrás de ser feliz. Fazer isso, fazer aquilo, fazer tantas coisas. O vício, né? O vício é uma ilusão de que vou usar para me ser feliz. Para tirar a minha frustração. Porque isso é que o mundo oferece. É isso que o maligno oferece para as pessoas. Um prazer momentâneo. Um prazer que aparentemente ele é prazeroso, né? É que tem pessoas que bebem muito, enche a cara, fica feliz, vai pra balada, dança. Aparentemente está feliz. No dia seguinte está com enxaqueca, deprimido e chorando. O mundo oferece para nós isso. Mas Jesus nos oferece uma alegria eterna.
Uma alegria que já foi paga na cruz do Calvário. Jesus nos oferece uma paz que o mundo não conhece, mas eu e você conhecemos e temos que dizer para o mundo: Jesus é bom o tempo todo. Eu tenho essa paz, conheci Jesus, eu não posso fechar minha boca, eu não posso ficar calada, eu não posso guardar isso para mim. Eu preciso dizer para as pessoas que Jesus o ama. E eu tenho, assim, irmãos, muitas experiências de vida com Jesus. Eu passei por muitas coisas no meio do Evangelho. E tem uma delas que eu nunca vou esquecer. Eu vou contar isso para a igreja, porque para mostrar o que Jesus faz. Eu congregava numa igreja no centro da cidade. Isso há muitos anos atrás. E quando eu estou indo para a igreja, eu fazia parte de um coral da igreja. Eu estava indo e estava muito distante. E tinha uma pessoa debruçada no viaduto do chá, uma jovem. E ali, as pessoas falavam assim: aí a pessoa maluca, como é que Deus fala com você? Deus fala. Porque Ele é misericordioso. E eu estou indo e o Senhor colocou em meu coração algo muito forte. Vai e fala com aquela moça. Mas, Senhor, nem conheço. Estou ficando maluca. Parece que eu estava ouvindo voz. Né? E conforme eu andava, irmão, aquilo ficava muito forte no meu coração. E quando eu cheguei perto da moça, parece que o Senhor me travou ali do lado dela. Eu cheguei, olhei para aquela moça e falei: Jesus te ama. A lágrima daquela moça estava caindo. Sabe o que ela ia fazer naquele exato momento? Pular do viaduto. E Deus me levou ali no momento exato para falar para ela que Ele a amava. E naquele momento eu levei ela para a igreja. E ela foi comigo. Eu nunca me esqueço disso, irmão, porque isso marcou a minha vida, assim, de uma forma assim, Jesus, esse amor é demais por uma pessoa. Eu levei aquela moça para a igreja. E na saída, irmão, foi um culto que foi algo assim, parece que Deus fez um culto especial para aquela moça. O louvor foi maravilhoso, a mensagem foi maravilhosa. E ali no final do culto eu saí com ela e tinha uma multidão de gente saindo da igreja. Ela olhou para mim e falou assim: moça, muito obrigada por ter me salvado. Porque eu estava sozinha, abandonada por tudo e por todos, e agora eu encontrei uma multidão que é meus amigos. E agora eu posso dizer que eu sou diferente. Agora eu não quero morrer mais. Então quando o Senhor mandar você fazer, faça. Quando o Senhor mandar você ir, vá. Porque uma vida pode morrer se você não falar de Jesus para ela. O teu chamado, eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Faça o que Deus mandar você fazer. Seja fiel ao Senhor. Nós somos apenas, irmãos, instrumento de Deus. O Senhor nos separou simplesmente para fazer a sua obra, porque Ele é misericordioso. Porque somos bonzinhos? Porque merecemos? Porque somos alguma coisa? Não. Porque Deus é bom o tempo todo. Porque o Senhor me chamou. Porque o Senhor te chamou. Porque o Senhor te escolheu. Porque o Senhor te separou para fazer a obra dEle. E existe, irmãos, chamados que é pesado, né? É duro, né, pastor Olivier? E existe um chamado, irmãos, que é muito duro. É muito difícil. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Quem te chamou é fiel para cuidar daquilo que Ele colocou na sua mão. Você não faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinha. Eu não estou aqui porque eu sei alguma coisa. Eu estou aqui porque Jesus é bom. Eu estou aqui porque um dia eu sempre falo para todo mundo, e com maior orgulho, a Graça estava no meio de uma multidão, perdida, uma jovem de 19 anos, sem direção, começando a escambar para o mundão. Jesus foi lá e falou: Graça, vem. Irmãos, isso é privilégio demais. Isso é maravilhoso. Imagina eu sendo privilegiado de ser chamada filha do Pai, no meio da multidão, Ele chegar e falar assim: Graça, vem para mim, seja minha filha. Ele fez isso com você. Ele fez isso com você. Então, irmão, não desista de Jesus, por mais difícil que seja a sua situação. Por maior que está sendo a tua prova, por maior que está sendo a sua dificuldade, não deixe de Jesus. Porque com Ele, nós vamos vencer as tribulações. Sem Ele, nós somos destruídos. Mas com Jesus, é diferente. E vamos herdar
a glória celestial que nos espera. Nesse mundo, Jesus não prometeu que nesse mundo não passaríamos por dificuldade, não passaríamos por decepções. Nesse mundo vamos passar por tudo isso. Mas com Jesus, vamos morar na glória eternamente com o Pai. E ali é a esperança do cristão. Ali não haverá mais dor, ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais angústia, ali não haverá só paz eternamente com o Senhor. E essa é a esperança do cristão. Pagar o preço aqui, mas morar eternamente com o Senhor. Nessa noite, o Senhor está olhando para você. Apenas um toque do Mestre. Ele só quer que você se volte para Ele. Ele não quer apenas curar você fisicamente. Ele quer curar a sua vida por completo. Ele quer tirar a sua angústia, quer tirar a sua tristeza, quer te dar paz, quer restaurar você, quer mudar a sua história e devolver você para a sociedade e dizer: aqui está um filho meu transformado por mim. Se você crer nisso, essa mulher teve fé o suficiente para tocar em Jesus e ser curada imediatamente. Nós vivemos por fé. Andamos por fé. Vivemos por fé. E nessa noite, eu não sei como é que estava a sua vida. Você que está do outro lado, eu não sei como é que está a sua vida. Mas eu sei que Jesus pode mudar a sua história. Ele pode transformar a sua história. Ele pode pegar a sua história de tragédia e fazer dela uma história linda, maravilhosa, para que o mundo veja que Jesus é bom. Eu quero estar orando com você nessa noite. Eu não sei como é que está o seu coração, como está a sua vida, não te conheço. Mas Jesus te conhece. Se você quer uma mudança, precisa da ajuda de Jesus. Você que está afastado de Jesus, nessa noite é o momento dele te chamar. Nessa noite ele está dizendo: filho, volta. Volta para a minha casa, volta para a minha presença. Tem alguém que está afastado e queira voltar para Jesus nessa noite? Alguém que quer uma mudança de vida? Levanta a sua mão, nós vamos te ajudar em oração nessa noite. Senhor, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais tudo isso que eu estou passando. É a noite que Jesus quer tocar em você. Fecha seus olhos. Eu quero estar orando com a igreja nesse momento. Pai, neste momento, Senhor, Tu conheces os corações, Senhor, nesta noite. Assim como o Senhor conhecia aquela mulher, no meio daquela multidão toda, o Senhor sentiu que ela tocou em Ti. Que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo possa tocar no meu e nos vossos corações de cada um que está aqui nessa noite. Pai, que o Senhor possa tocar no coração dos ouvintes, que o Senhor possa tocar no coração daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Essa pessoa, Deus, que está desenganada pelos médicos, essa pessoa que já não tem mais esperança de vida, que o Senhor possa tocar, Senhor. Que o Senhor possa libertar, ó Deus. Cada uma dessas vidas que está aqui, Senhor, que o Senhor conhece as suas dificuldades. Muitas vezes, Senhor, é tão difícil. É uma luta após outra. É tribulação uma atrás da outra, Senhor, e às vezes o fardo se torna tão pesado, Senhor. Mas nessa noite o Senhor está aqui para dizer: filho, vai em paz. Eu estou te limpando. Eu estou tocando na sua vida. Eu estou mudando a sua história. Senhor, eu sei que Tu faz isso, Senhor. Eu sei que o Senhor muda a nossa história, o Senhor muda as nossas vidas, porque o Senhor mudou a minha vida, Senhor. Pai, obrigada, Jesus, por o Senhor ter me chamado. Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou a minha vida. Pai, aqui tem pessoas, Senhor, que precisam ser tocadas por Ti. Que o Senhor possa mudar o seu coração. Que o Senhor possa mudar, tirar, Senhor, esta angústia que está nesse coração. Tirar, ó Deus, o vício, o pecado. Libertar, transformar e devolver à sociedade, Senhor.
Jesus, abraça, Senhor, nesta noite, cada vida que está aqui angustiada. Se tiver alguém angustiado, que o Senhor possa abraçar essa pessoa neste momento e mostrar que Ele é amado teu, que Ele é o teu filho, que o Senhor nos pega do lixo, Senhor, Tu pega-nos de onde? Da sujeira do mundo, e nos faz teu filho amado. O Senhor nos limpa, Senhor, e nos transforma. Estamos aqui nessa noite, Senhor, te pedindo, alcança, Senhor, as vidas, alcança os corações, toca, Senhor, mudando, transformando e libertando, para que o Teu nome seja glorificado através de cada um nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos Teus filhos, é o que te pedimos para a Tua glória. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Apenas um toque de Jesus muda toda a história da humanidade. Apenas um toque de Jesus muda um coração angustiado. Apenas um toque de Jesus faz com que toda a nossa história seja diferente. Foi o que Ele fez com esta mulher. Ela apenas tocou nele para ser curada da sua hemorragia, mas Jesus a curou por completo. Devolveu a alegria, devolveu a família, devolveu ela à sociedade, e ela poderia voltar ao templo para adorar o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. É assim que Jesus faz conosco. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Está começando mais um Graça News! Segunda-feira, às 19h40, nós nos encontramos aqui na Graça para o nosso curso de Teologia. Vem aprender mais sobre a palavra. Na terça-feira, às 8 horas da manhã, momento de consagração. Vem orar aqui com a gente. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. E aproveite para vir contar pra gente tudo que Deus tem feito de bom na sua vida. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos um convite especial para você que está querendo transformar a sua vida pelo poder da Palavra de Deus. Nós temos o CR, que é o Celebrando a Restauração. Então venha participar conosco. No domingo pela manhã, às 9h20, nós temos um café maravilhoso aqui na Graça. E após esse café especial, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos estudando o livro de Gálatas. Vocês não podem perder essa. No próximo domingo, é o nosso domingo de ceia, hein? Você não pode perder. É um momento de comunhão com os seus irmãos e também com Cristo. Não esqueça da nossa campanha do quilo. Traga um alimento para a gente poder montar os nossos kits de cesta básica e ajudar as famílias e os nossos projetos. Aqui na Igreja Batista da Graça, nós acreditamos que todos precisamos de restauração. Porque ferimos alguém, já fomos feridos e muitas vezes ferimos a nós mesmos com as nossas escolhas do dia a dia. É por isso que aqui nós temos o nosso grupo de apoio, o Celebrando a Restauração, mais conhecido como CR. O CR é um espaço para você dividir a sua dor, você compartilhar aquilo que você tem vivenciado, seja de bom, seja de maravilhoso que vai compartilhar acontecer. quando você precisa de ajuda e ter um grupo que vai te auxiliar, que vai caminhar junto com você. Então, não deixe de fazer parte disso. Venha conhecer o nosso CR. Venha dar o